informações gerais com relação ao nosso programa Label, o PUB, Programa Unificado de Bolsas, falando um pouquinho sobre mim, os meios de comunicação do nosso minicurso, como será feita a obtenção do certificado, e agora eu estava falando do cronograma. Então, recapitulando, a aula presencial será definido, ela terá que ser de preferência semana que vem, vou lançar o Forms para que vocês possam estar voltando no melhor dia, e será nesse horário do meio-dia e meia a 1h30, que é o horário de almoço, e será no Demar, ok? As atividades, eu estarei disponibilizando as atividades a cada aula que nós estaremos tendo. Então, são 3 atividades, como eu comentei. Então, após a aula de hoje, eu já vou disponibilizar a primeira atividade. E ela tem um prazo de entrega até 2 horas antes da nossa aula do dia seguinte. Então, essa primeira atividade, por exemplo, ela vai até as 10 da manhã, de amanhã, que é para eu ter um tempo de poder ver o que vocês responderam no Forms, o que vocês enviaram de resposta, e poder trazer uma análise para a próxima aula das maiores dificuldades ou os pontos mais importantes que eu for estar analisando na atividade de vocês, certo? Lembrando, são atividades leves, vocês conseguem fazer 15, 30 minutos. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar no WhatsApp ou podem entrar em contato comigo, que eu estou à disposição de vocês, ok? Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa a falar? Alguma colocação? Tudo certo? Perfeito, muito obrigada, gente. Então, vamos começar a nossa primeira aula. Aqui são os tópicos que nós vamos estar tratando dessa primeira aula, certo? Eu espero que um lembrete que eu esqueci de avisar, tanto no WhatsApp quanto no e-mail, mas para as próximas aulas eu vou estar sempre relembrando. Espero que vocês estejam no computador de vocês, porque para esse mini curso será necessário um computador ou um laptop, algum laptop, para que vocês possam estar baixando o programa de gerenciamento de banco de dados que eu vou estar apresentando aqui para vocês e vamos estar fazendo passo a passo para vocês estarem instalando ele no computador de vocês. Mas se por um acaso hoje vocês não estão com o computador, vocês estão assistindo a aula no celular, não tem problema. Depois, quando vocês tiverem tempo, tentem instalar no computador, no laptop de vocês. Mas eu realmente preciso que vocês estejam nas próximas aulas com esse aparato perto de vocês, ok? É de extrema importância para conseguirmos estar desenvolvendo esse mini curso, certo? Então, vamos lá. Imagino que vocês já devem ter uma noção de como vai ser esse mini curso. Eu vi também no Forms de que algumas pessoas comentaram: eu espero que esse mini curso seja bem básico e que seja aberto para pessoas que não têm conhecimento para programação. Eu enviei na descrição que você não precisa ter conhecimento de programação para começar a aprender a linguagem de SQL ou entrar nesse mini curso. Particularmente, eu comecei a aprender um pouco sobre programação nos últimos anos, no último ano, inclusive. Então, eu comecei a dar uma aprofundada também, eu sou bem nova no assunto, mas eu conheço o suficiente para poder estar administrando esse mini curso, e eu posso garantir a vocês de que conhecimento básico, raciocínio lógico, vocês conseguem sim desenvolver essa habilidade tranquilamente. Então, sabendo disso, então vocês já têm noção de que SQL é uma linguagem de programação, certo? Utilizada para banco de dados, ao qual eu vou explicar um pouquinho mais para frente o que significa banco de dados, mas imagino que vocês já devem ter uma noção, e se não tiverem, vão estar aprendendo agora. Então, por que vocês se inscreveram para esse mini curso? Foi por curiosidade?
Será que vocês já sabiam que era uma linguagem de programação? Então, vocês têm noção de que no mercado de trabalho isso é exigido? Eu gostaria de ouvir de alguém. Será que alguém poderia falar um pouco? Talvez o Pedro, o Eduardo. Acho que eu vi uma pessoa chamada Maria. Se quiser escrever no chat também, tem vergonha de abrir áudio, não tem problema. Eu me inscrevi justamente por causa disso mesmo, porque eu vi que muitas empresas pedem essa linguagem de programação, um conhecimento em programação, e aí eu achei interessante. Ai, muito obrigada, Rafael. Exatamente. Bastantes empresas. Então, vamos pegar esse gancho. Vocês imaginam que são todas as empresas que podem utilizar esse tipo de linguagem ou é só para banco, é só para, não sei, eu coloquei aqui os exemplos de, por exemplo, Google, que é uma empresa de tecnologia, ou seja, só para banco e só para empresa de tecnologia que utiliza esse tipo de linguagem, ou vocês imaginam que qualquer empresa se beneficiaria tendo esse conhecimento? Qualquer empresa. Muito obrigada, Eduardo. Exatamente. Literalmente, qualquer negócio se consegue se beneficiar desse tipo de linguagem de programação. Até um supermercado de esquina utiliza a linguagem SQL, que é a linguagem de banco de dados, certo? Então, é um conhecimento bem útil para qualquer tipo de negócio ou administração de dados que você queira, ou qualquer lugar que você vá trabalhar. Então, a linguagem SQL é utilizada para realizar consultas em dados armazenados em um banco de dados. Ela é muito importante, pois permite a manipulação de forma simples e poderosa sobre os dados presentes em um sistema de gerenciamento de dados, certo? Aí eu coloquei uns exemplos aqui de empresas que se não utilizam essa linguagem, mas utilizam linguagens similares. Então, o legal também de programação, galera, é que uma vez que você tem uma linguagem de programação, pode ser SQL, pode ser Python, pode ser JavaScript ou C++, a lógica de programação acaba se repetindo por todas elas. Então, eu posso falar, por exemplo, eu tive um tempo de estágio numa dessas empresas que eu coloquei aqui, e eles tinham uma linguagem, um programa, não a linguagem, mas a linguagem também, mas eles tinham um programa para o sistema de banco de dados deles próprio. Então, não tinha como eles exigirem que você tivesse o conhecimento de um software X. Mas eles pediam, tanto para o processo seletivo, quanto lá dentro da empresa, no dia a dia, que vocês, no caso, né, a pessoa com quem estivesse trabalhando com eles, tivesse a lógica, ou tivesse algum raciocínio lógico ou alguma linguagem básica para que você consiga, durante o percurso que você estiver lá, aprender a linguagem deles em 2, 3 meses ou até menos, tirando tempo para treinamento, e a partir disso você vai trabalhar com a ferramenta deles. Então, muitas empresas, bancos, empresas de tecnologias, eles só exigem, às vezes, lógica de programação, nem uma programação específica. Porque eles acabam incorporando, principalmente nas empresas grandes, uma própria ferramenta que eles acabam criando. Então, eles treinam os funcionários deles para utilizar a ferramenta deles. Então, começando, por exemplo, por SQL, que é uma linguagem até bem básica e bem intuitiva, você já consegue migrar para qualquer outra linguagem. E isso é muito legal na questão de programação. E um fato interessante que nós conseguimos puxar é que atualmente aqui na USP a gente tem aproximadamente 12,6% dos alunos estão atuando nos setores em que utilizam essa linguagem, ou seja, setores de banco, setor de tecnologia. Então, não necessariamente as pessoas que estão estagiando, que são da USP, estão estagiando no mercado, estão estagiando na área delas. Então, o engenheiro ele acaba muitas vezes migrando para esse setor de financeiro e também para o setor de tecnologia.
Isso é muito interessante e muito legal para a carreira de qualquer um de vocês. Não é à toa que vocês acabaram se inscrevendo nesse curso, imagino, com esse intuito. Então, vamos dar um pouquinho de andamento, uma base um pouco teórica. A gente tem o SGDP, que é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados. Isso daí é o software, certo? Então, vamos lá. O SQL é a linguagem. Então, o SGDP é o software, o sistema da qual vai se utilizar da linguagem SQL ou de qualquer outra linguagem. Então, por exemplo, a gente tem o Python. O Python, ele é um sistema de gerenciamento... ele não é um sistema de gerenciamento de banco de dados, mas ele é um software que utiliza a linguagem Python, imagino que é a mesma. No caso aqui do SQL, a gente pode ter o sistema de gerenciamento de banco de dados, o MySQL, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, o MariaDB, que é o que nós vamos utilizar aqui no nosso mini curso. Eles são os sistemas que vão gerenciar os bancos de dados utilizando a linguagem SQL, certo? Então, olha só, a gente tem banco de dados, qualquer conjunto de dados e metadados interrelacionados. Possa ser que na cabeça de vocês esteja um pouco confuso o que é dado. Dado é qualquer informação criptografada no computador, na internet. Então, qualquer coisa pode ser um dado desde que ele seja criptografado. Pode ser documento, pode ser imagem, pode ser texto, entre outros tipos de documentos que eu não estou me lembrando agora. Então, o dado é isso, é qualquer coisa que eu posso estar armazenando em forma de linguagem de computação. Então, no caso, um dado no banco de dados, o gerenciamento do banco de dados seria qualquer coisa que eu possa estar armazenando em forma de SQL, certo? Então, sistema de banco de dados é a interação entre dados humanos, que seríamos nós, os usuários, hardware e software, o que permite dar sentido e tornar os dados acessíveis, compreensíveis e utilizáveis, certo? Então, o sistema de banco de dados literalmente a palavra já diz, é um sistema. Então, esse conjunto, essa bolha em que estamos, você usuário, o computador com o seu hardware, o seu software, e os dados que estão armazenados nesse computador, isso é um sistema, certo? Ok, eu vou dar uma pausa agora para ver se por acaso alguém tem alguma pergunta, se alguém quer que eu repita alguma coisa, se está muito rápido, se está muito complexo. Relembrando que é um conceito bem abstrato quando a gente começa a tratar de programação. Essa última parte, perfeito. Então, o sistema de banco de dados é a interação do usuário, que somos nós, com o lugar onde estão armazenados os dados. Isso é o sistema, certo? Sistema de bancos de dados, que seria, tipo, essa interação de tudo. Eu imagino que você deve estar confuso por causa que a gente tem o sistema de banco de dados e o sistema de gerenciamento de banco de dados, que é o SGDP, certo? Imagino que deve estar vindo aí essa confusão. Então, o sistema de banco de dados é essa interação que a gente tem. Eu aqui programando e o computador lá armazenando. Isso daqui é um sistema. Perfeito. O SGDP, que é o Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, é o software. Entre aspas. Então, seria só o computador, eu não estou envolvida. Entendeu? Não sei se agora talvez deva ter clareado mais um pouco para vocês, mas espero que eu tenha respondido a pergunta da pessoa que eu acabei não vendo. Clareou, perfeito, então. Então, como eu já falei, aí eu pulando para o item de baixo, o sistema de gerenciamento de banco de dados, ele é um software ou conjunto de softwares também. Por que é importante a gente falar desse conjunto de softwares? Vão ter vezes, no caso desse minicurso, por exemplo, eu especifiquei esse conjunto, porque nesse minicurso a gente vai estar utilizando mais de um software. Então, a gente não vai estar só usando MariaDB. Para fins didáticos, nós achamos mais vantajoso utilizarmos uma outra ferramenta junto com MariaDB
para que a gente possa estar trabalhando na linguagem de programação. Então, por isso que é importante ter essa noção de conjunto de softwares também, que, no caso, permite manipular dados nos dispositivos onde são armazenados, como memórias ou discos rígidos dentro do computador. E aí, aqui do lado, eu peguei essa imagem aqui, esse mapinha, para ter um pouco de clareza. Opa, perdão, gente, eu estou usando a câmera do meu celular. Aí talvez, às vezes, vai dar umas caidinhas assim. Então, olha aqui do lado na imagem esquematizado que nós temos. A gente tem usuários, programadores. E logo em seguida, nós temos os programas de aplicações consultas, que seriam as queries. Eu não vou entrar nesse mini curso, porque a gente não vai ter tempo. Mas, basicamente, a query seria a tabela que a gente pode estar gerenciando, ou então o filtro que a gente pede para puxar uma tabela de informações. Meu Deus. Ai, gente, não acredito. Ai, caiu. Meu Deus. Um momento, gente. Pode deixar a sua câmera desligada, ô Ana. Deixa só na projeção aí da tela. É que acabou caindo a tomada aqui do computador, aí desligou tudo. E eu estou projetando no computador. Mas, ó, vamos fazer assim, então. Ainda está mostrando, por incrível que pareça, que não caiu. Mas, como eu estava explicando, as queries são basicamente o filtro que a gente coloca para puxar uma tabela, certo? Não vou entrar em detalhes, mas qualquer dúvida podem entrar em contato comigo. Agora saiu, né? Mas relembrando um pouquinho, nós tínhamos lá as queries e logo em seguida a gente entrava nos softwares. Então a gente tinha uma quebra para 2 softwares e ali era o SGDP, era o nosso sistema de gerenciamento de banco de dados. Daqui a pouco eu vou mostrar de novo, mas eu gostaria de também comentar que o mapa estava mostrando que o sistema de banco de dados era a imagem toda. Olha que interessante, porque era a interação do a gente começando ali, os usuários, com o software, com os softwares de interação para o banco de dados que nós tínhamos ali. Então, basicamente é isso. Deixa eu ver se eu consigo ligar aqui rapidinho. Mas a lógica por trás da programação, de como funciona o gerenciamento de banco de dados, é mais ou menos isso daí. Espero que tenha ficado um pouco claro para vocês. Peço desculpas. Eu já vou estar reiniciando aqui o computador para colocar a tela. E eu gostaria de saber, alguém aqui, por acaso, tem conhecimento em linguagem de programação, em algo do gênero, para comentar um pouquinho? Ou são todos sem conhecimento nenhum? Essa seria a primeira linguagem de programação da qual vocês estão entrando em contato? Não conheço nada ainda, zero conhecimento. Conheço só um pouco de Python. Ah, legal, Eduardo. Muito obrigada por compartilharem. Conheço um pouco de Python também. Ah, que bom. Mas é só um pouco, então, no sentido de que vocês não entraram a fazer muitos comandos, imagino, no Python. Conheço HTML, CSS e um pouco de C++. Nossa, Pedro, conhece bastante então, hein? Você é basicamente um full stack developer. Basicamente você já deve ter criado vários aplicativos aí. Eu fiz uma disciplina de introdução. Já fiz um site com HTML, mas não sei muito, kkkk. Eu também não sei muito. Eu escrevi um pouco de JavaScript e lá pedia para criar um site também.
Ah, teve um mini curso. Ah, legal, Pro. Teve um mini curso pelo Label, pelo que eu tô entendendo. Mas era de qual software, Pro? Você sabe? Eu não me lembro qual que era o mini curso. Que o Label, para quem não sabe, dá vários cursos de altíssima qualidade. Ah, programação de página pela internet, entendi. Então eu usava HTML. Interessante, muito interessante. Ah, é legal, gente. Programação. O difícil de programação é você. Não, foi pelo Moto, entendi, Pro. Programação difícil de programação não é, às vezes não é nem programar, né, gente? Às vezes você colocar um comando e o comando dá errado e você não saber o porquê que o comando tá dando errado. Aí você passa horas e horas relendo lá o comando que você colocou e nada dele ia, até que de repente era só um ponto e vírgula que você esqueceu de colocar. É bem por aí. Então, quem é novo em programação, se preparem que a brincadeira é mais ou menos essa. Deixa eu pegar aqui, gente, só um minutinho. Só um minutinho. O bom é que a chamada não caiu, né? Ainda bem. Depois, quando liberar essa gravação, podem deixar que eu vou cortar essa parte aqui e deixar mais de boa. Perfeito. Ok, perfeito. Voltamos. Então, nossa, Ana, uau, você explicou muita coisa. Vamos voltar aqui. Ah, ok, então aqui temos o nosso mapa, como eu estava falando, All Software SGBD. Então, programa para processamento de consultas ou programas e software para acesso aos dados armazenados. Olha só que interessante, gente. Uma configuração de um sistema de banco de dados, nesse caso, no software, eles mostraram dois programas aqui. Um programa vai ser para consultar, fazer a consulta para os dados, e o outro programa é para armazenamento dos dados. Então, talvez vocês que estejam estagiando, que eu imagino, acho que tem algumas pessoas que estão estagiando e trabalham na empresa de vocês e às vezes tem algum sistema que armazena dados e vocês precisam pegar umas informações e fazer um filtro para gerar uma tabela, o layout ou o site que vocês estão vendo inicialmente é esse programa de consulta, certo? Mas você não está entrando no programa que está armazenado. É um programa totalmente diferente. E o interessante de eles separarem isso, tem um porquê de ter dois programas. Um programa só para consultar os dados e outro programa só para gerenciar os dados, que é para armazenar. Que é exatamente para não ter o problema, não ter a possibilidade de um usuário mexer nos dados sem que haja a necessidade ou autorização para eles. Então, muitas das vezes, para quem não é da área da programação ou quem não está nesse sistema, não há necessidade de ele poder mexer nos dados, poder alterar, poder apagar. Ele só quer ter a informação e dessa informação alterar ou montar, às vezes, uma apresentação. Eu falo porque, de experiência própria, no banco que eu trabalhei tinha um layout, né, uma página da qual a gente puxava as tabelas com as informações que a gente precisava, mas não era lá onde estava armazenado os dados. Os dados são armazenados em outro sistema, em outro programa.
O programa que ele mostrava era só, ó, esse daqui é o meu catálogo. Você pode pegar o que você quiser. Mas eu pegando e alterando comigo mesma, não vai alterar o catálogo inicial, o original. Então, é por isso que nós, muitas das vezes, temos esses dois programas. E ali embaixo, nós temos o metadados e o banco de dados armazenados, que eu não vou entrar muito em detalhes, mas está ali para ilustrar, para ter uma visão geral de como funciona um banco de dados, um sistema de banco de dados. Perfeito. Aqui temos alguns sistemas, né, de gerenciamento de banco de dados. Eu mostrei esse top 10 aqui, que a gente acabou selecionando, mas eu só vou entrar em detalhes no MariaDB, que é o SGDB que vamos estar utilizando, e o SQL Server, que é o primeiro a ser, entre aspas, é a origem do banco de dados. Tanto é que a origem da palavra veio daí. Ok. Então, por que nós escolhemos o MariaDB, certo? Porque a gente olha aqui, nossa, Ana, mas o MariaDB está na 8ª posição entre os top 10. Por que você escolheu ele ao invés de escolher, talvez, sei lá, o Oracle, MySQL ou SQL Server? Eu vou fazer um comparativo entre o MariaDB e o MySQL, porque o MySQL ele foi meio que um dos primeiros a serem criados, e também ele é o segundo ali na lista, mas principalmente porque ele tem uma correlação com o MariaDB. Então, o MySQL também é um dos mais famosos, como a gente viu aqui, ó, ele vem em segundo lugar, depois do Oracle. Mas então vamos falar um pouquinho sobre eles. Então, o MariaDB, ele é o sistema, certo? Mais conhecido no mundo, um dos mais conhecidos, que ele foi criado pelos mesmos desenvolvedores do MySQL. E eles mantiveram a estrutura de código aberto. Então, o que isso significa estrutura de código aberto? Utilizando o MariaDB, eu posso criar um banco de dados, um sistema, e utilizar ele comercialmente. O MySQL tem a versão gratuita, mas também tem a versão paga que, para quando você utiliza em algum negócio, você precisa comprar essa versão. Então, o MariaDB ele é mais simples, ele também tem a mesma estrutura e os mesmos comandos que o MySQL, mas ele é totalmente gratuito. Então, como o nosso curso ele preza ter essa característica de que não precisa pagar, não precisa comprar nenhum tipo de programa, algo do gênero, nós optamos por fazer pelo MariaDB, certo? E sua principal característica, e tem as características do MariaDB, que é rápido, escalabilidade, robustez de suas ferramentas, plugins e capacidade de armazenamento. E o MySQL, ele é um software livre, só que o código dele também é aberto, mas para a versão de business, né, para qualquer que seja sistema ou banco que você crie para uma empresa, você é obrigado a comprar a versão dele paga, certo? E aí foi criado sob os termos de General Public License. Seu desenvolvimento foi inicialmente produzido para uso pessoal a partir do MSQL, com base numa linguagem que os criadores consideraram lenta e flexível. Foi então que eles criaram uma nova interface SQL, mantendo a mesma API do MSQL, dando origem ao MySQL. Então, só recapitulando, MariaDB totalmente livre, MySQL você precisa pagar um licenciamento para qualquer tipo de atividade comercial que você for fazer utilizando ele, certo? E aqui embaixo nós temos as diferenças, né? Então, o MariaDB é totalmente licenciado, enquanto o MySQL tem uma abordagem de dupla licença. Cada um lida com pools de thread de uma maneira diferente. O que é pools de thread? Cada um lida com os problemas, né? De gerenciamento de banco. Uma API. Então, a API se não me falha a memória, é Analysis Program Insert. Então, é um inserimento da análise do programa. Então, ele manteve a mesma análise de programa, o API. Então, eles acabaram criando uma nova interface, mas eles mantiveram a mesma análise de programa, certo? Basicamente é isso que significa a sigla API. Gente, só falando,
essa introduçãozinha aqui é mais para vocês terem uma noção, para quem é novo em programação, mas o nosso curso vai focar realmente em programar, em fazer o SQL. Então, não se preocupem muito com esses termos, com essa introduçãozinha, é só mais para vocês terem alguma coisa mais palpável para quem é novo, sabe? Então, voltando aqui para as diferenças, MariaDB suporta muitos mecanismos de armazenamento diferentes, né? Em muitos cenários, o MariaDB ele oferece melhor desempenho. Então, vamos lá. Eu vou mostrar agora. Agora a gente passou a parte de introdução teórica, então agora vai ser bem mais prático o nosso mini curso. Eu gostaria de saber, alguém tem mais alguma pergunta antes que eu venha para a parte do passo a passo de como instalar o nosso programa? Imagino que estejam todos certos. Vamos lá, então. Para quem tiver computador, pode estar seguindo o passo a passo, ou quem não tiver, não se preocupe que mais tarde eu vou estar tanto disponibilizando os slides quanto essa aula gravada. Então, eu vou deixar o link para a instalação. Você vai abrir numa página que é esse XAMPP. O que é XAMPP? O XAMPP é o pacote de todos os programas que a gente vai precisar para fazer o nosso sistema de gerenciamento de banco de dados, o nosso sistema de banco de dados. Você vai poder escolher qual é o sistema que você tem. Então, tem para Windows, tem para Linux, tem para quem tem MacBook, Apple, né? E esse programa ele vai estar baixando os programas que a gente vai precisar. Aí você vai clicar no link, vai abrir o instalador do pacote. Então, ele vai baixar lá, e uma vez que tiver baixado, você clica nele para executar o instalador. Aí, clicando no ícone que está baixando, ele vai começar a executar o instalador. E você vai deixar selecionado só os ícones, né? Os colchetes do MySQL. Está escrito MySQL por causa de problemas de digitação, porque como é um pacote gratuito, feito por voluntários, muito provavelmente eles utilizavam antes o MySQL, hoje em dia eles utilizam o MariaDB, eles só não mudaram o nome, por causa que acabaram só, mudando o programa, mas é o MariaDB, certo? Então, vai deixar com check o MySQL, o Perl, que é um programa que vai ser meio que a ponte que a gente está utilizando nesse pacote, e o PHP-MyAdmin, que é o programa para gerenciar banco de dados de maneira didática, por assim dizer. Com o PHP-MyAdmin, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas ele também é crucial para o nosso desenvolvimento aqui, certo? E o resto vocês podem deixar sem indicado. Aí vocês vão selecionar uma pasta no computador para instalar os programas. De preferência, escolha uma pasta na unidade do disco rígido do computador, certo? E deixe nomeada a pasta como XAMPP. Ou então, deixa do jeito que o computador já pré-selecionou, ok? Se vocês tiverem alguma complicação, alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, que eu posso estar auxiliando vocês nesse processo também. Abrindo o computador, então, é possível vocês pesquisarem o XAMPP, o programa XAMPP pela barra de pesquisa, né? Ou vocês podem fixar na barra de tarefas, clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o ícone e selecionando fixar na barra de tarefas. Muito bem. Aí, até que esse ponto, alguém tem uma dúvida? Acho que não. Perfeito. Até esse ponto, basicamente, nós estamos só baixando e executando o programa. No que a gente vai abrir, todo início do minicurso, sempre quando vocês forem começar a trabalhar na nossa área de trabalho do MariaDB, do programa que a gente vai estar usando, do sistema de banco de dados que nós vamos estar usando, sempre vocês vão ter que estar dando start, né? Vão ter que iniciar esses dois programas, que é o Apache e o MySQL. Então, antes de
programar, antes de fazer qualquer coisa, vocês vão abrir o Champ e vão clicar para começar esses 2 programas, certo? Porque daí vocês vão estar abrindo o servidor e abrindo o sistema de banco de dados para assim começar a gerenciar o nosso banco de dados. Ok. Com isso feito, a gente vai abrir uma janela de navegador mesmo, navegador de internet, do Google. Não necessariamente o Google, mas a gente vai abrir uma janela de navegador. Então, se você tem Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, não sei, você vai abrir uma janela de navegador e vai digitar no endereço localhost /phpMyAdmin certo? É uma observação. Não é necessário você ter acesso à internet para programar um sistema de banco de dados, e eu já vou explicar daqui a pouquinho por que isso acontece, certo? E uma vez aberto, uma vez digitado no endereço, a gente vai ter esse layout, essa visão aqui do nosso programa. Então, eu sempre vou estar lembrando vocês para os 15 minutinhos abrirem esse programa, porque é nele que a gente vai estar trabalhando nos próximos dias, certo? Vamos analisar um pouquinho a interface. Deixa eu ver como é que tá a hora. Tá, a gente tem mais uns 10 minutinhos. Perfeito. Vamos analisar um pouquinho a interface do nosso programa, então. Então, no item 1, a gente tem o menu principal da aplicação. No item 2, nós temos o banco de dados do servidor. No item 3, menu do servidor. O 4, blocos de configurações. E 5, blocos de informações. Vocês vão perceber, conforme o curso, que a maioria desse layout ou dessas abas, a gente nem vai chegar a utilizar. Mas para fins de conhecimento e de informação, eu vou estar comentando agora com vocês o que cada um desses pontos faz, ok? Então, primeiro, vamos analisar o menu principal da aplicação. A gente tem esses ícones. Então, o ícone da casinha é o homepage, é a página inicial do nosso programa, certo? O ícone da porta abrindo e saindo é para limpar os dados da sessão. Então, para fazer meio que um clean do seu banco de dados. Ele vai fazer, vai limpar tudo. Então, tomem cuidado com esse ícone quando forem utilizar. O ponto de exclamação, de interrogação, quero dizer, é a documentação do PHPMyAdmin. Você clicando nele, vai abrindo um site que vai estar em inglês, mas vai te dar um pouquinho mais de informação sobre essa ferramenta chamada PHPMyAdmin, falar um pouquinho sobre o uso dela, qual é a versão dela, entre outras coisas, né? O outro ícone do papel, documentação do MariaDB, a engrenagem, a configuração do painel de navegação, configurações gerais. E o ícone de voltando assim, recarregando, é para recarregar o painel de navegação. E você também tem a possibilidade de selecionar tabelas recentes, no recente, e de selecionar ou ver as tabelas favoritas que você pode estar classificando, né? O outro ícone é reduzir tudo. No reduzir tudo seria meio que fechar as outras abas, ou no caso a árvore, que daqui a pouco eu já vou estar mostrando. E o colchetezinho, que parece meio que uma engrenagem, assim, é encerrar a ligação com o painel principal. Ou seja, eu vou estar encerrando a ligação de um banco de dados com o painel do PHPMyAdmin. Se tiver algum botão, algum item que vocês não estiverem entendendo direito, podem entrar em contato comigo, que eu posso estar explicando melhor, mas eu não vou estar entrando muito em detalhes, porque isso não é o nosso objetivo do curso. Então, aí agora nós vamos analisar esse 2 aqui, ó, aqui do lado. Estou dando um zoom, tá, gente? Isso é tudo uma página só. Estou dando um zoom, então agora a gente vai analisar o banco de dados do servidor, a nossa árvore. Estou olhando aqui, ó, o primeiro ícone. O ícone de um banco de dados é como se fosse esse cilindrozinho. Então, sempre quando vocês verem esse cilindro, significa que isso é um banco de dados, certo?
Então, na interface, a gente pode criar um banco de dados só clicando ali. Então, eu vou estar ensinando para vocês tanto em comando SQL, quanto utilizando a plataforma PHPMyAdmin, que é um pouco mais fácil, mais visual de se fazer do que fazendo pelo comando SQL. E eu, ao desenvolver esse mini curso, vi que era bem mais didático para quem não tem conhecimento de programação e fica bem mais visual e você consegue até perceber ou ver os comandos se criando, né? Criando tabela ou criando banco de dados. Então, é bem legal essa ferramenta PHPMyAdmin que a gente vai estar utilizando. Então, olha só que legal. Ali tem o ícone novo. E embaixo, a gente tem 5 bancos de dados diferentes. Os 4 bancos de dados que temos ali, o Information Schema, MySQL, Performance Schema, PHPMyAdmin, são os bancos de dados que já vêm com as ferramentas. Então, a gente não vai utilizar eles. Mas se vocês quiserem ver por curiosidade, vocês veem o banco de dados, as tabelas, as informações que estão lá inseridas, tudo que é necessário para se criar esse programa, esse software que está sendo utilizado agora. É bem interessante ver isso também. Mas, eu criei um banco de dados teste para exemplificar como funciona. Então, a gente tem um banco de dados, por exemplo, chamado teste. Se eu abrir ele, embaixo a gente tem um ícone que a gente pode criar uma nova tabela. E embaixo desse ícone de nova tabela, ele mostra quantas ou quais tabelas tem nesse banco de dados teste. Que no caso, tem uma tabela chamada 1. Então, o ícone parece que é um papel ligando com um negócio verde, é tabela. E embaixo desse ícone 1, ou ícone da tabela, nós temos as colunas que tem nessas tabelas. E também tem o ícone para se criar uma nova coluna nessa tabela. Então, como vocês podem ver, é bem sistemático. Temos um banco de dados, dentro dele temos a tabela, e dentro da tabela temos as colunas. É bem didáticozinho, bem visual, dá para associar bem facilmente o que está acontecendo. Então, aqui, como mostrei, é agora o nosso menu do servidor. Então, nós temos todas essas abas, das quais as que a gente vai utilizar mais, pelo menos as que estão mostrando aqui, é banco de dados e SQL. As outras não vão ser tão relevantes. De novo, estou mostrando para fins educativos. E se vocês tiverem mais interesse de saber, vocês podem estar mexendo na ferramenta à vontade. Mas aqui está a descrição, então, o primeiro banco de dados, o primeiro ícone, a primeira aba, lista dos bancos de dados. A segunda aba, consultas de SQL, então é lá onde a gente vai fazer vai escrever os comandos em SQL. A terceira aba de status é informações sobre o servidor. A quarta aba, contas de usuário. As contas de usuários que podem estar entrando no nosso banco de dados são os outros desktops. Eu também vou comentar um pouquinho com vocês na aula de amanhã. O legal dessa ferramenta é que você pode colocá-lo no servidor online e meio que dar acesso a pessoas de outros computadores a acessarem o seu banco de dados. Então, você pode, utilizando essa ferramenta, criar um servidor online. Isso, olha que bacana. Você pode deixar o seu banco de dados no seu computador, armazenar as informações e dar acesso a pessoas de outros computadores a acessar o seu banco de dados. Então, essa ferramenta também é muito legal por causa disso. Exportar, a gente pode baixar o banco de dados do servidor. Importar, subir um banco de dados para o servidor. Configurações, alterar configurações do servidor. Replicação, alterar configurações para replicar entre usuários. Variáveis do sistema de servidor e seus valores. Char sets, conjuntos de caracteres e collations suportadas pelo servidor. Motores, todos os mecanismos de armazenamento suportados pelo servidor. E plugins, todos os plugins. Deixa eu ver que horas são. Já estamos acabando. Alguém tem alguma dúvida? Até agora, por um acaso? Eu passei meio que rápido agora no final, né? E teve essas outras...
Essa quarta e quinta área, eu não entrei em detalhes, porque eles são blocos de configurações e de informações. Então, não tem muito o que falar. Como vocês podem ver, tem o idioma que você pode selecionar, o tema, outras configurações e informações do servidor, de banco de dados, web, PHP MyAdmin. Por isso que eu não entrei em detalhes nessas outras áreas. Então, vocês vão baixar hoje, né, o programa. Tem uma atividade que é para mexer no programa, então vocês vão acabar mexendo e gerando dúvidas. Qualquer coisa podem entrar em contato comigo, eu estou à disposição de vocês. Então, o resuminho da aula de hoje, que já está acabando, temos mais alguns minutinhos. Várias empresas utilizam a linguagem de programação para gerenciamento de banco de dados SQL. O Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados, ou SGDB, é um software ou conjunto de softwares que permite manipular dados nos dispositivos onde são armazenados como memórias ou discos rígidos. O MariaDB é um sistema com licença gratuita, ao contrário do MySQL. Em muitos cenários, o MariaDB oferece melhor desempenho. E a gente aprendeu também a como baixar, instalar e a visão geral das ferramentas do programa. Avisos. Não esqueçam de realizar a atividade que eu vou estar lançando hoje, a atividade 1. A entrega da atividade até amanhã, às 10 da manhã, para eu ter um tempo de ver o que vocês responderem e trazerem, talvez, os pontos principais da atividade. E na aula de amanhã a gente vai começar os comandos SQL, certo? E eu vou estar lembrando, mas peço que... Oi, Rafael, pode falar. Os slides vão estar disponíveis para a gente baixar e tudo mais? Sim, os slides vão estar aí, assim como a aula gravada também, ok? Perfeito, muito obrigada. Então, eu vou lembrar vocês amanhã também, mas sempre antes da aula conversar, deixem o programa aberto, ok? Alguma dúvida? Avisa eles para entrar no grupo do Whats e acessar o Classroom, né? Que você deve ter. Sim. Eu avisei no começo, vou avisar de novo. Por favor, obrigada, professora. Entrem no grupo do WhatsApp, entrem no grupo do Classroom, que já tem a atividade lá, e entrem no Meet, né? Que vocês já estão aqui, mas o link do Meet vai ser o mesmo utilizado para todas as aulas, ok? Aqui está o meu e-mail no celular. E qual versão do Champ tem que baixar? A versão mais atualizada ou a versão que consiga rodar no seu sistema, né? Que se você observar, ele coloca lá, a versão tal, sistema Windows 10. Aí você tem que olhar isso, de nada. Então, aí você tem que olhar qual é o sistema que você está usando, ok? Mas de preferência mais atualizada. Mais alguma pergunta, gente? As Ó, deu descrições certinho. todas vão estar no grupo do WhatsApp, que eu vi que a Ana Bia, né, já colocou lá. Então, qualquer dúvida também dos links, né, ô Ana? Tá tudo certinho lá Isso, nas descrições do grupo. exatamente, tá tudo no grupo. Ok, gente? Então, perfeito, 1h30. Muito obrigada pela participação e a presença de todos e espero vocês amanhã, 12:30. Perfeito?